Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Miriam Rezuski, faço parte do trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E eu vim aqui falar com os irmãos sobre a 4ª aula do mês de agosto. Esta aula, o tema da aula é sobre Davi, um servo obediente a Deus. E o assunto é o bom testemunho de Davi. Para esta aula, eu vou utilizar os recursos que foram disponibilizados no site da ICM-CIAS, na parte de acessibilidade. Eu vou usar o nível 1 de suporte. Como os irmãos já sabem, nós temos 5 níveis. O nível 1 é o nível que a criança não tem muitas barreiras e não precisa de uma redução na informação. Eu posso ter uma aula, mais aprofundada. Já o nível 3 de suporte é o mediano. E o nível 5 precisa de uma aula mais reduzida, mais direta e com poucas informações, porque a compreensão dessa pessoa ela é menor, da criança, adolescente ou intermediário, ou até jovem, É um pouco menor, então eu preciso reduzir esta aula. Lá também fica o resumo da aula, nos 5 níveis, e lá fica as atividades mais flexíveis. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui nós temos uma atividade que foi disponibilizada para a classe comum. Ela tem muita informação escrita, ela é bem complexa para uma criança da classe de acessibilidade, que às vezes vai precisar de uma mensagem mais direta. Olha aqui uma atividade nível 1 de suporte para a classe de acessibilidade. Ela tem mais imagens, a informação ela é mais direta e fica mais fácil de compreender. E para o nível 3 e o nível 5, nós temos atividade de pareamento. Aí eu vou ter o sombreado com a pergunta, e com o auxílio do professor, vai fazer o recorte da figura e vai fazer a colagem aqui da informação em cima da pergunta aqui, Vai facilitar ou vai flexibilizar mais para que a criança possa participar de todas as fases da aula. Para esta aula também, eu vou utilizar alguns recursos em 3D que eu já tinha, eu vou reaproveitar. Eu tenho aqui o templo, que foi feito com caixa de sapatos. Eu fiz aqui um contorno, utilizando a própria caixa, depois revesti com EVA texturado, EVA com glitter. A base foi feita de isopor, também revestida com EVA com glitter. Aqui tem um tronozinho. Este trono foi feito com garrafa PET pequenininha. Foi trabalhado aqui com tecido, EVA, e eu coloquei as pedrinhas para poder dar o acabamento. O coração vazio representando Saul e o coração cheio representando Davi. Todos os dois aqui nos sons, e foi feito com tampinha e pedrinha por dentro. Isso é muito interessante, porque para crianças que precisam de recursos ou que precisam ter uma interação com a aula, recursos que geram ali a curiosidade, ou que eu trabalhe com os múltiplos sentidos, utilizando sons, luz, textura, pode ajudar ali no foco e na concentração dessas crianças. Se os irmãos tiverem, pode também utilizar aquela Bíblia que eu sempre uso, que é feita de isopor por dentro e revestida aqui de EVA. Para a aula anterior, eu usei esse recurso aqui que foi feito de papelão com miçangas para falar da unção de Davi. Se em algum momento eu precisar me reportar à aula anterior, eu posso também utilizar o mesmo recurso. Como a gente vai falar de harpa, e é um instrumento que nós não temos normalmente nas nossas igrejas, hoje eu fiz a harpa, a base interna eu usei papelão, eu costurei aqui uma linha para poder fazer esse movimento de cordas, e aí eu fiz o revestimento com EVA, e aí eu recobri com contact no formato de madeira, para que pudesse ter um aspecto de um instrumento mais antigo, É uma harpa que eles não têm o conhecimento na atualidade. Normalmente as pessoas não têm acesso, contato com esse instrumento. Então, para demonstrar o que era uma harpa, eu usei a haste aqui, feita de agulha de tricô, que é o que eu uso em alguns recursos, porque é um material mais flexível, não é tão rígido, para não gerar nenhum acidente. E para eu poder fazer essa mobilidade aqui durante a aula. Eu tenho essa mesma agulha dentro desse material aqui, que é o cajado, que foi feito de feltro, para que ele possa ficar mais resistente. Eu vou reutilizar o campo. Para esse campo, eu escolhi alguns animais que é brinquedinho comprado de plástico, tanto o urso, o leão como as ovelhas. O campo foi feito de isopor e revestido com EVA texturado. A cerca não é necessária. Se os irmãos não tiverem cerquinha,
eu tinha, então reutilizei fazendo aqui esse contorno no campo. O menininho que foi impresso e plastificado, eu também fiz esse movimento com o coração, para que ele ficasse, né, solto, para que pudesse trabalhar com a criança. E aí eu coloquei aqui atrás, ó, o pregadorzinho, para interagir com eles. Como é o seu coração, vazio ou cheio? Ele vai escolher e vai colocar aqui. E o coração de Davi, era vazio ou cheio? Da mesma forma. A coroa, só um EVA colado numa haste, né, recortado como coroa, que eu posso também mobilizar com eles. O tempo, dia e noite, se eu precisar em algum momento, o coração cheio e vazio. Se os irmãos entenderem que há uma sobrecarga de recurso, porque na sua classe, aquela criança, muita informação não vai ser bom para a criança, amém. Algumas crianças realmente vai precisar de uma aula sem tantas informações. Então eu sugiro aos irmãos esse recurso aqui em 2D, que está toda a aula, só que no formato de livro, e também com a mesma interação. Eu posso estar utilizando aqui o pregadorzinho e perguntando à criança, qual o instrumento que Davi tocava? A harpa. E ele vai colocar aqui, de acordo com o momento da aula. Eu posso imprimir o recurso que fica no site e transformar em um livrinho. Amém? Eu vou começar a nossa aula com o nosso maior recurso, que é a palavra de Deus. Eu vou ler a palavra com os irmãos e aí eu posso pedir para repetir, porque aí vai facilitar ali a assimilação da informação. Então vamos começar a nossa aula? Vou mostrar para os irmãos como eu utilizei esse recurso. E sempre utilizando a palavra de Deus, que é o nosso maior recurso. Eu vou ler a palavra com a classe e, se possível, colocando ênfase, né? A nossa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, na parte B. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Glória a Deus. Eu vou mostrar para os irmãos como eu usei esses recursos durante a aula. Então, nós vamos começar falando aqui novamente, né, o tema da aula, que é Davi, um servo obediente a Deus, e o assunto da aula é o bom testemunho de Davi. E qual é o objetivo? O objetivo é ensiná-los que o bom testemunho está na forma como eles vivem diante de Deus e das pessoas. E assim como Davi, que todos possam ver que Deus é conosco, né? Glória a Jesus. Então esse objetivo é realmente mostrar como é importante ter a presença de Deus na nossa vida. Nós não temos a nossa digital, quando a gente vai fazer um documento, a gente coloca a nossa digital. E aquilo ali fica para representar a nossa identidade. Não existe digitais similares, ninguém no mundo tem a mesma digital. As pessoas são únicas. E isso é muito importante, porque o nosso testemunho é a marca de Cristo na nossa vida, é como se fosse a nossa digital, ela é única. As pessoas vão olhar e vão falar, olha, aquele é um servo do Senhor, ele tem a marca de Cristo na vida dele, ele tem algo diferente, o comportamento é diferente, a sua vida é diferente. Isso é muito importante, a gente dá um bom testemunho, né? Onde nós passarmos. Então a gente está aprendendo sobre Davi, que era um servo obediente, e hoje nós vamos conhecer como esse testemunho dele ficou marcado na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Né? Davi, ele tinha algumas características que fizeram com que o Senhor se agradasse de sua vida. Lembra que o Senhor ungiu a Davi como rei? Olha, porque Davi, ele era segundo o coração do Senhor. A palavra fala que o Senhor, ele se agradava da vida de Davi. E aí ele foi ungido como rei. Glória a Deus. A palavra fala que existia naquela época um homem chamado Saul. Saul, ele era rei. Apesar de toda a sua riqueza, ele havia pecado contra o Senhor. E o seu coração, ó, estava triste, vazio. Olha só, o coração dele, ó, estava vazio. E um dos seus servos ali sugeriu que ele chamasse Davi. Falou, olha, Saul, tem um menino chamado Davi, que é uma bênção, e ele sabe tocar. Chame Davi. E aí, para que ele possa tocar para você, porque Davi tocava, louvava o Senhor, e o louvor que Davi tocava, ele podia trazer paz ao coração de Saul.
Porque nós sabemos hoje que o louvor, ele liberta, ele alcança a alma do homem, ele transforma o nosso coração. E qual o instrumento que Davi tocava? Harpa, que é esse instrumento aqui. Hoje não é comum nós vemos na igreja, mas é um instrumento de cordas, difícil de tocar. Davi aperfeiçoou para que pudesse louvar o Senhor da melhor maneira, né? E aí, eles foram chamar Davi para poder tocar ali, para que Saul tivesse uma libertação. Porque eles sabiam do testemunho de Davi. Davi, onde quer que ele estivesse, ele guardava a palavra. A palavra estava em seu coração. E aí foram chamar Davi. E Davi, ele passou a ir tocar para o rei Saul, que muitas vezes estava com o seu coração entristecido e o seu coração se alegrava. Glória a Deus por isso. O louvor, ele liberta. Davi, ele era segundo o coração do Senhor, né? Olha como era o coração dele. O coração dele era preenchido pela presença do Senhor. Então, toda vez que ele tocava, ele adorava o Senhor. Esse louvor, ele podia ali fazer uma transformação. Ele agia no coração de Saul. E por que chamaram Davi? Porque Davi era conhecido. O seu testemunho era notório. Todo mundo sabia quem era Davi, por conta das coisas que o Senhor operava na vida dele. Davi, ele trabalhava no campo de seu pai, cuidando das suas ovelhas. Olha, ele era corajoso. E uma vez aconteceu algo. As ovelhas de seu pai foram atacadas por um leão. Depois foram atacadas por um urso. E Davi, como ele era corajoso, porque o Senhor era com ele, ele venceu o urso e o leão. Como assim? Olha, quando ele estava no campo com seu pai, uma vez veio um leão e atacou as ovelhas. Davi, olha, lutou com o leão. E aí as ovelhas tiveram um livramento. Ele venceu, ele matou o leão. Depois veio o urso. Davi novamente matou o urso. E o Senhor agiu na vida de Davi, dando a ele força e coragem. Olha, o coração de Davi era preenchido pela presença do Senhor. E por isso, ele tinha toda essa força e coragem. Davi, apesar de ele ter sido ungido como rei, ele nunca se apartou do Senhor. Ele não era perfeito. Mas olha, a todo tempo, ele estava diante do Senhor. Isso agradava o Senhor nosso Deus. Não importava o momento e onde ele estava. Não importava se ele estava na escola, né? Se ele estava estudando, se ele estava no campo, como a nossa vida hoje. Não importa onde nós estejamos, né? Se nós estamos trabalhando, se nós estamos estudando, se nós estamos dentro do nosso lar, com os nossos amigos, não importa se é dia ou se é noite. Olha, nós temos que nos lembrar, nós temos um testemunho. O Senhor é conosco. E nós precisamos, né, mostrar para as pessoas a presença do Senhor na nossa vida através das nossas ações. Glória a Deus por isso. Por isso o nosso coração é cheio, né? Aleluia. Davi, ele não tinha preguiça. Ele era animoso. Olha, ele era gentil, educado. Não ficava brigando, né, com seus colegas. Não ficava respondendo, né, o pai e a mãe. Ele era educado. E aí, é como a nossa vida hoje, né? Nós somos educados, não ficamos brigando na escola, entrando em confusões. Nossas palavras são agradáveis ao Senhor. Ele era sisudo em palavras. Glória a Deus. Ele obedecia ao Senhor, assim como nós. Nós também vigiamos as nossas palavras, não falamos palavrões, não brigamos, né? Nós damos um bom testemunho aonde quer que nós passamos, né? Não importa se ele estava sozinho ou se ele estava com os amigos. Ele sempre guardava a palavra e o Senhor estava presente em sua vida. Que nós possamos enfatizar, né, que Davi, ele tinha um bom testemunho aonde quer que ele estivesse. A gente pode novamente utilizar o coração e perguntar para a classe: o que Davi guardava em seu coração? Vamos rever? Olha, Davi, ele guardava os louvores. Olha, ele guardava a palavra. Olha, o seu coração, tinha a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. E aí tem a pergunta da classe de acessibilidade. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que, ao assistir esse vídeo, que os irmãos possam estar compartilhando, anunciando a outros irmãos, para que eles também possam ter o conhecimento. Não guardem só para os irmãos, vamos compartilhar. Esse material é muito importante, porque a gente acaba contribuindo
para que outros possam, né, ter acesso a recursos, possam saber que dentro do nosso site tem um material próprio para aquela acessibilidade e também que nós possamos divulgar esse trabalho. Que os irmãos possam, né, curtir o vídeo, compartilhar. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos.